Então, boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Leonardo Messon, cirurgião plástico, médico assistente da cirurgia plástica aqui do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E eu vou passar um pouquinho para vocês hoje das atualizações para o acompanhamento multiprofissional do programa de cirurgia bariátrica. E muito mais que apenas atualizações, é uma orientação para todos os profissionais da saúde envolvidos nesse processo da cirurgia bariátrica, no processo de emagrecimento do paciente até a conclusão do tratamento e a finalização. Então, vou passar aqui. Tá, então, iniciando a nossa aula, é importante a gente frisar que a obesidade é reconhecida atualmente pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Não é uma simples condição do paciente que ele quer ou não emagrecer, e sim uma doença metabólica, multifatorial, que necessita de várias etapas para o seu tratamento, e por isso que é importante a atuação multiprofissional nessa patologia, porque os diversos profissionais, cada um em sua área, podem atuar em vários pontos de atuação e fazer intervenções necessárias para que o paciente consiga concluir esse processo longo e árduo, que é o processo de emagrecimento. Aqui no nosso hospital, a gente conta com diversos profissionais das áreas de saúde, e essa equipe multiprofissional, como eu já falei anteriormente, vai atuar em várias etapas desse processo de emagrecimento, tanto no período pré-operatório, no transoperatório, que são as equipes da cirurgia do aparelho digestivo e da cirurgia plástica, e no período pós-operatório. E esses períodos pré, trans e pós podem se repetir, porque muitas vezes o paciente sofre diversos procedimentos cirúrgicos durante esse processo de emagrecimento. E as equipes multiprofissionais também elas são importantes porque elas mantêm uma maior proximidade com o paciente. Às vezes o cirurgião não consegue estar com tanta frequência em contato com esse paciente, e essas equipes, por atuarem em unidades de saúde, em hospitais e até mesmo agentes de saúde que frequentam a casa dos pacientes, mantêm essa proximidade com esses pacientes e começam a fazer parte do dia a dia do paciente obeso. Porque esse paciente ele precisa vivenciar esse processo de emagrecimento para ele conseguir chegar aos seus objetivos. Muitas vezes, pacientes que não mantêm essa vivência do emagrecimento, eles não conseguem se aderir ao tratamento e muitas vezes acabam largando esse processo e voltando ao ganho de peso e às comorbidades inerentes à obesidade. E isso é importante também para o paciente ter uma maior consciência corporal e da sua patologia, e só assim ele vai conseguir atingir os objetivos, que é o emagrecimento. No nosso hospital, a gente conta com profissionais da psicologia, que muitas vezes são os primeiros profissionais a atuarem juntamente com esses pacientes. Eles têm que demonstrar, conscientizar esses pacientes pela importância do emagrecimento, não só para a perda de peso, mas para o controle das comorbidades inerentes a essa patologia. Os profissionais de nutrição que atuam junto com a psicologia no início do tratamento. No nosso hospital, por exemplo, o paciente só pode ser submetido à cirurgia bariátrica se ele conseguir, nessa primeira etapa da psicologia e da nutrição, conseguir perder de 10 a 15% do peso corporal. Só depois ele está habilitado a passar para a próxima etapa, que é provavelmente a cirurgia do aparelho digestivo, vai atuar fazendo a cirurgia bariátrica. Então esse paciente é encaminhado à cirurgia do aparelho digestivo, passa por diversas avaliações, até ele conseguir realizar a sua cirurgia.
A gente tem a nossa equipe, que é a equipe da cirurgia plástica, que é uma equipe que atua mais para a finalização do tratamento. Muitas vezes esse paciente passa anos desde de entrar no programa da cirurgia bariátrica até ele conseguir fazer a cirurgia plástica, né? Temos os profissionais da educação física que atuam no pré-operatório e no pós-operatório. É uma etapa importantíssima do tratamento. O paciente só vai conseguir essa perda ponderal se ele associar a nutrição, a prática de exercício físico e a mudança de estilo de vida. E esses profissionais da educação física são muito importantes, né, nesse processo. Terapia ocupacional. A terapia ocupacional possibilita que o paciente tenha mais atividades durante o dia, ele se ocupe com alguma função durante o dia. Isso é importante para a perda de peso, porque muitas vezes o paciente fica em casa, ocioso, e se alimentando o dia todo. Isso aí faz com que ele vá ganhando peso e o paciente muitas vezes não percebe isso daí. E a terapia ocupacional é importante para dar a possibilidade desse paciente se ocupar de alguma outra função, para ele parar de ficar em casa, parar de ganhar peso. E os profissionais da fisioterapia, né? Muitas vezes esses pacientes têm diversas patologias esqueléticas que impossibilitam a prática normal de exercícios físicos, e a fisioterapia vai atuar juntamente com o profissional da educação física, da terapia ocupacional, para dar uma possibilidade desse paciente começar a fazer atividade, começar a se movimentar e aderir mais facilmente a esse processo de perda ponderal. Então, passando aqui, temos equipes de apoio também, que muitas vezes estão nas unidades de saúde, que são muito importantes para a complementação desse tratamento e facilitar a vida dos cirurgiões e das equipes mais especializadas daqui do nosso hospital. Então, temos novamente equipes de psicologia, de educação física, muitas unidades de saúde da cidade de Vitória contemplam esses profissionais de educação física, de psicologia, mais para uma orientação do paciente, manter um contato mais próximo, terapia ocupacional, fisioterapia e, importantíssimo, são os agentes de saúde. Às vezes o paciente tem dificuldade de locomoção, ele não consegue frequentar as unidades de saúde, os hospitais com muita frequência, e esses agentes de saúde, como estão mais próximos dos pacientes, frequentam a casa, são agentes bem orientados, que conseguem complementar as orientações das equipes e são muito importantes para a adesão do paciente ao tratamento e fazer com que os pacientes consigam atingir os objetivos. Então, os agentes de saúde, eles facilitam o processo de emagrecimento por essa proximidade. Eles mantêm uma integração entre os diversos profissionais envolvidos nesse processo, conectando esses profissionais. Como eu já falei, mantém a proximidade com o paciente. Então, eles funcionam também como agentes motivacionais, incentivando esses pacientes a aderir ao processo de nutrição, de dieta, de exercícios físicos, até mesmo de frequentar as unidades de saúde e as consultas pré-operatórias. Eles fazem um acompanhamento durante todo o processo, provavelmente são os únicos profissionais que estão desde o início até a finalização do tratamento juntamente com esses pacientes. E importantíssimo, eles conseguem detectar com mais rapidez e mais frequência alguns erros que os pacientes costumam cometer, mesmo que sejam de dieta, de exercícios físicos, da prática de atividades diárias. Essa detecção precoce e intervenção é muito importante para a gente. Agora eu vou falar um pouquinho mais da nossa especialidade, que é a cirurgia plástica, como é que funciona aqui no Hospital Universitário. A gente atua basicamente na parte final do programa de cirurgias bariátricas aqui do hospital. Então, os pacientes, a gente opera aqui os pacientes que se submeteram a cirurgias bariátricas no próprio hospital. Devido à grande demanda, a gente não consegue contemplar essas cirurgias para pacientes operados em outros serviços. A nossa equipe aqui
é reduzida, a gente conta com 3 cirurgiões plásticos, mais os residentes do hospital, e o volume de cirurgia bariátrica aqui do Hospital das Clínicas é muito grande, então a gente dá preferência sempre aos pacientes que se submeteram a cirurgias bariátricas aqui. Como é que esse paciente chega até a gente? A partir do momento que ele já fez a cirurgia bariátrica, já passou pelo processo pós-operatório da cirurgia bariátrica, está com peso estabilizado, a equipe da cirurgia do aparelho digestivo que encaminha esses pacientes para a gente. A gente necessita também, para acolher esses pacientes no nosso ambulatório, que eles tenham a liberação da equipe da psicologia e já tenha feito parte desse programa de cirurgia bariátrica desde o início. Então ele tem que manter o acompanhamento multiprofissional pré e pós-cirúrgico aqui. As cirurgias plásticas que são autorizadas pelo SUS e que são as únicas que a gente faz aqui no hospital são a dermolipectomia abdominal pós-bariátrica, né, que é a famosa cirurgia de abdômen, a mamoplastia pós-bariátrica, a dermolipectomia de braços, também chamada de braquioplastia, e a dermolipectomia de coxas, que é o lifting de coxas. Uma observação importante é que as cirurgias plásticas não são um direito do paciente apenas por terem se submetido à cirurgia bariátrica. Tem caráter reparador e não estético. Sendo assim, elas só serão realizadas se houver indicação. Muitas vezes o paciente se submeteu a uma cirurgia bariátrica, mas ele não tem uma indicação de fazer uma plástica pós-bariátrica, por exemplo. A cirurgia plástica pós-bariátrica é reparadora, então ela serve para resolver o problema de dermatite, o abdômen avental que impede o paciente de fazer um exercício físico para manter o resultado da cirurgia, né? O mesmo caso se aplicam às mamas pendulares. Então, assim, se não tiver indicação, a gente não indica a cirurgia. Não é porque ele fez a cirurgia bariátrica que ele tem o direito de fazer todas as plásticas. E quais são os pacientes aptos a se submeterem à cirurgia plástica aqui no hospital? Então, mais uma vez, são os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica aqui no Hospital das Clínicas. Eles precisam ser liberados pela equipe de cirurgia do aparelho digestivo e de psicologia. Precisam estar com peso estabilizado há pelo menos 6 meses. Se o paciente ainda estiver em processo de perda ponderal, não adianta a gente fazer uma cirurgia plástica e ele continuar perdendo peso, que a pele vai ficar flácida novamente. Então ele precisa estar com peso estabilizado. O índice de massa corporal do paciente precisa ser menor do que 27. Como é que a gente calcula isso? A gente pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado. Isso dá um índice de massa corporal, precisa ser menor do que 27. Por que eu falo isso? Porque a cirurgia plástica pós-bariátrica não é uma cirurgia para tirar gordura do paciente. É uma cirurgia de contorno corporal e de adequação da pele. É aquele excesso de pele que se dá após a perda de peso, a gente tira esse excesso. Então, se o paciente está com um panículo adiposo muito espesso e a gente fizer a cirurgia plástica nele e ele continuar perdendo esse peso, a flacidez vai retornar a esse paciente. Então, o índice de massa corporal é muito importante aqui para a gente. Os exames pré-operatórios precisam estar normais e, mais uma vez, tem que ter indicação cirúrgica. Se trata de uma cirurgia reparadora e não estética. E as doenças associadas precisam estar bem controladas, como a diabetes, a hipertensão arterial, doenças autoimunes e doenças crônicas. E o pré-operatório? O que a gente precisa para esse paciente? Então a gente costuma fazer exames de sangue e urina, ultrassom abdominal nos casos das abdominoplastias e principalmente se houver suspeita de hérnia. Muitas vezes esses pacientes têm hérnia incisional que se formam após a cirurgia bariátrica. É importante a correção dessas hérnias previamente à cirurgia plástica. Ultrassom das mamas ou mamografia, dependendo da idade do paciente, né? No caso das mamoplastias. E o risco cirúrgico cardiológico e o risco anestésico, que vão avaliar o risco que esse paciente tem de se submeter a essa cirurgia. No pós-operatório,
a gente costuma, a internação, o período de internação costuma ser entre 1 e 2 dias, na maioria das vezes um dia, opera no dia e tem alta no dia seguinte. Muitas vezes, principalmente nos casos de abdominoplastias, esse paciente vai para casa com o dreno, né? Ele recebe a alta hospitalar com o dreno. Esse dreno vai ser retirado posteriormente na primeira consulta ambulatorial. Esse retorno costuma ser entre 5 e 10 dias após a cirurgia plástica. O uso de cinta e sutiãs compressivos são importantes para diminuir o edema pós-operatório. Se o paciente tiver condições, a gente indica drenagem linfática entre 10 e 20 sessões. Isso é importante para diminuir o edema, diminuir a possibilidade do paciente desenvolver um seroma. A retirada de pontos costuma ser entre 2 e 3 semanas. Na verdade, são poucos pontos que a gente tira, que a maioria dos pontos que a gente faz são pontos absorvíveis intradérmicos, então nem precisa ser retirado. Os medicamentos que os pacientes normalmente costumam usar são antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e, nos casos de abdominoplastia, anticoagulantes para diminuir a possibilidade de trombose e tromboembolismo pulmonar pós-operatório. E a gente mantém o acompanhamento das equipes multiprofissionais no período pós-operatório. E qual a sequência de cirurgias plásticas? Porque daquelas 4, são 4 cirurgias, né, que o SUS dá direito. Geralmente na primeira consulta, assim que o paciente é encaminhado para a gente, o critério que a gente adota é a escolha do paciente, né? O que te incomoda mais? Tem paciente que fala que a barriga está incomodando mais devido ao excesso de pele, outros pacientes preferem operar as mamas primeiro, ou os braços. Então a gente deixa a critério do paciente a escolha da primeira cirurgia. Um intervalo geralmente em média de 2 anos entre uma cirurgia e outra, porque a gente também tem que dar a oportunidade a essa grande demanda de pacientes que precisam ser operados. Então muitas vezes tem um paciente que já fez 1 ou 2 cirurgias e fica naquela ânsia de fazer a terceira, e a gente sempre fala, não, a gente tem que dar oportunidade a todos, tem muito paciente ainda que ainda não fez nenhuma cirurgia, então a gente dá um intervalo médio de 2 anos entre uma cirurgia e outra. E a gente opera apenas as cirurgias autorizadas pelo SUS. Muitas vezes tem um paciente que chega e fala, minha face está muito flácida, eu fiquei feia depois que eu perdi peso, mas o SUS não autoriza esse tipo de cirurgia, o facelifting, né, ou ritidoplastia, então a gente não faz. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas cirurgias, né, mais detalhadamente. E, primeiramente eu vou começar com a dermolipectomia abdominal. Geralmente essa cirurgia plástica pós-bariátrica, a gente usa a técnica de abdominoplastia em âncora, que é uma cirurgia grande, de grande porte, fica uma cicatriz vertical, desde da região entre as mamas até a região pubiana, e a cicatriz horizontal, por isso que chama abdominoplastia em âncora, né? A cicatriz forma uma imagem semelhante a uma âncora. Então ela serve para correção do abdômen avental, o tratamento da dermatite de dobras, que é muito frequente quando esses pacientes ficam com essa flacidez toda, né? Aquelas dobras de pele, costuma dar dermatite, às vezes até infecções locais ali, celulites. Então é bem importante para correção disso daí, tratamento. Muitas vezes essas pacientes possuem hérnias umbilicais também, distorcendo a anatomia normal do umbigo. Então, em várias cirurgias a gente faz uma técnica que se chama neoonfaloplastia, né, que a gente retira o umbigo do paciente e confecciona um novo umbigo com a própria pele do abdômen do paciente. Então essa técnica é indicada para pacientes que têm hérnias umbilicais complicadas. A gente faz o tratamento da diastase dos retos abdominais também, que é aquela separação dos músculos retos abdominais, principalmente quando o paciente, na época que ele era muito obeso, aquela gordura visceral faz uma pressão de dentro para fora desse abdômen, causando essa diastase dos retos abdominais. Então isso daí também é corrigido durante a cirurgia plástica. E como eu falei, a dermolipectomia em âncora é na maioria dos casos.
mais uma vez, necessita da indicação cirúrgica, pois se trata de uma cirurgia reparadora, né? Se tiver um caráter estritamente estético, essa cirurgia não vai ser indicada. Então, só para ilustrar aqui a técnica, né? A gente corta essa parte vertical e essa parte horizontal. E esses 3 pontos aqui, eles se unem no final da cirurgia para formar uma cicatriz em âncora. Propositalmente, eu botei uma paciente aqui que não estava totalmente em condições de realização dessa cirurgia, estava com um panículo adiposo bastante espesso ainda, e o resultado da cirurgia é satisfatório, mas vocês podem perceber aqui que ela ainda continua com uma gordura localizada em flancos, em região inferior ao abdominal, porque o retalho abdominal ainda está com muito tecido gorduroso. Em contrapartida, aqui uma outra paciente que estava no peso, olha a diferença que fica o resultado, né? A mesma técnica utilizada, mas essa paciente aqui estava provavelmente com índice de massa corporal abaixo de 25 e o resultado é completamente diferente. Aqui ilustrando também a colocação dos drenos, né? O paciente vai para casa com esses drenos e a gente retira esse dreno na consulta de pós-operatório. A marcação da incisão cirúrgica, aqui nessa foto do meio, e aqui um outro resultado dessa cirurgia também. Muitas vezes o paciente fez a cirurgia bariátrica por vídeo e não tem essa cicatriz mediana previamente à cirurgia, mas mesmo assim, se tiver muita flacidez de pele, a gente tem que fazer essa cicatriz aqui para conseguir tirar todo o excesso de pele do paciente. Agora vamos passar para as mamoplastias pós-bariátricas, né? Então elas servem para corrigir pitoses mamárias, né? Que é aquela mama caída em grau máximo, que é o grau 3B, quando a areola do paciente se situa abaixo do sulco submamário. Serve também para corrigir assimetrias, às vezes o paciente tem uma mama muito maior que a outra, mesmo após o emagrecimento, a gente consegue corrigir isso daí durante a cirurgia também. Evitar mais uma vez as dermatites de dobras. E uma informação importante que o SUS não contempla as próteses de silicone para essa cirurgia, né? Então tem muitos pacientes que falam, eu só quero fazer se tiver silicone. A gente já, num passado, aí a gente já conseguia, ainda pelo hospital, bancando essas próteses de silicone aí, fazer cirurgia com inclusão de prótese, mas hoje em dia a gente não consegue mais. Então, assim, aquela paciente que tem muito pouco tecido mamário, a gente pode corrigir a flacidez de pele, mas ela vai continuar com uma mama pequena. Isso aí é uma coisa que até então o SUS ainda não oferece a possibilidade de cirurgia com prótese. E necessita também da indicação cirúrgica, né? Aqui só uma esquematização, né, da cirurgia. A cicatriz final fica em torno da areola até o sulco submamário e horizontalmente. A gente chama cicatriz em T invertido. E corrige a ptose mamária, o excesso de pele. E a gente consegue fazer também a redução do diâmetro das areolas. Aqui uma foto de uma paciente até recente nossa aqui, deve ter operado até uns 6 meses atrás, com uma mama bem pitosada, com um grande acesso cutâneo aqui. E aqui no pós-operatório imediato, ainda com curativo, aqui não deve ter nem uma semana de cirurgia essa paciente. É a correção da pitose, da simetria. Vamos passar para a dermolipectomia dos braços agora, que é também chamada de braquioplastia, né? A gente faz a retirada do excesso de pele, a gente não retira quase nenhum tecido gorduroso nessa cirurgia. Então, mais uma vez, é importante que o paciente esteja no peso ideal para a realização dessa cirurgia, porque a gente não consegue retirar grande quantidade de gordura do braço, é mais o excesso cutâneo mesmo. A gente sempre orienta que o braço, por ser uma parte do corpo que a gente movimenta muito, as cicatrizes costumam ficar alargadas no pós-operatório tardio, são cicatrizes que podem ficar hipertróficas, com alargamento, então a gente sempre orienta que essa cicatriz tem grande possibilidade de ficar inestética. E o paciente avalia, né, se ele prefere ficar com uma possibilidade de uma cicatriz inestética ou corrigir o excesso cutâneo. Na maioria das vezes os pacientes aceitam bem essa cicatriz e preferem reduzir o excesso de pele.
e facilita bastante a qualidade de vida dos pacientes também, porque muitas vezes esse excesso cutâneo impede o paciente da realização de exercícios físicos, né? E esses exercícios físicos pós-cirurgia bariátrica são importantíssimos para a manutenção do peso, e isso aí, essa parte da cirurgia plástica ajuda bastante os pacientes nisso daí também. Então, um esquema aqui da cicatriz, né, da braquioplastia. Você vê que a gente faz uma incisão aqui e retira o excesso de pele que está aqui para baixo, né? A cicatriz fica na região axilar e na parte interna dos braços, até a região do cotovelo, mais ou menos. Aqui uma outra foto, uma foto de pré e de pós-operatório. Tá vendo que essa cicatriz está um pouco inestética, um alargamento, uma cicatriz um pouco hipertrófica, mas em comparação com o pré-operatório aqui é um resultado bem satisfatório e os pacientes costumam gostar bastante dos resultados. E a última cirurgia, né, a dermolipectomia de coxas, a gente também chama de lifting de coxas ou cruroplastia. Também serve para corrigir o excesso cutâneo das coxas. Mais uma vez, retira pouca quantidade de gordura, então é importante que o paciente esteja no peso correto para a cirurgia. Tratamento também da dermatite intercrural, que é aquelas lesões de pele e uma inflamação crônica que vão surgindo nos pacientes pelo atrito entre uma coxa a outra durante o andar. E a prática de exercícios físicos também, é importante isso daí para a gente tratar essa dermatite dos pacientes. O pós-operatório dessa cirurgia costuma ser bem difícil, né? Limita a movimentação, essa área da virilha, do períneo é uma área bastante contaminada, então é comum de acontecer deiscência de pontos, que é abrir algum ponto e dar alguma infecção local, então a gente orienta bem os pacientes quanto a isso. É uma cirurgia, como eu falei, que tem um maior índice de complicações comparado a essas outras três que eu já havia falado. E também é uma cirurgia que costuma dar cicatrizes hipertróficas, inestéticas, né? Isso, o paciente tem que ser bem orientado quanto a isso aí, né? Se trata de uma cirurgia reparadora, como eu já falei várias vezes. Então é um custo-benefício, né? Ele vai tirar aquele excesso, mas tem algumas complicações inerentes ao processo também que pode advir dessa cirurgia. Né? Aqui um esquema da cicatriz, pega toda a região inguinal, próximo ao períneo aqui, e na maioria das vezes, ao contrário da cirurgia de coxa estética, onde a gente só faz essa cirurgia, essa cicatriz horizontal de cima, nas pós-bariátricas, devido ao grande excesso cutâneo, a gente precisa tirar esse excesso vertical também. Então a cicatriz final vai ficar uma cicatriz grande, que vai do glúteo até a região inguinal e até o joelho praticamente. E o paciente tem que ser bem consciente quanto a isso daí. Tá? Aqui uma imagem de uma cirurgia para vocês verem aqui, ó, que essa paciente já fez abdominoplastia aqui em cima, né? Ela praticamente uniu a cicatriz das coxas com a do abdômen, e a cicatriz aqui costuma ficar bem inestética, ó, até o joelho. Mais uma imagem aqui do paciente. Essa paciente teve até que fazer uma outra incisão horizontal devido ao grande excesso cutâneo aqui próximo ao joelho. Então você vê que corrige a flacidez totalmente, mas o paciente precisa ser bem orientado quanto à cicatrização, né? Não adianta ele achar que ele vai fazer uma cirurgia grande dessa, tirar tanto o excesso de pele e ficar com uma cicatriz imperceptível. Isso aí não acontece. Tá? Então, para concluir, pessoal, a obesidade é uma patologia multifatorial que necessita de um tratamento longo, né? São muitas etapas até o final do processo, por isso que a gente precisa de equipes multiprofissionais. Essas equipes, cada equipe com a sua prática vai atuar em alguma fase desse processo, né? Desde a psicologia, onde inicia o tratamento, até a cirurgia plástica, a educação física e a fisioterapia, que vão finalizar e manter o resultado desse tratamento. Os agentes de saúde, como eu havia falado, são muito importantes para a aderência do paciente a esse tratamento.
E a cirurgia plástica em si é uma finalização desse processo todo de emagrecimento, né? A gente vai dar o toque final nisso daí para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E é importantíssimo também a manutenção dos resultados dessas cirurgias plásticas que a gente faz. Então o paciente precisa continuar praticando exercício, continuar fazendo a dieta, continuar frequentando os profissionais de saúde para orientação, para manter os resultados. Só assim a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida e a satisfação desses pacientes com o tratamento. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos.